Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, tô aqui de novo para a gente falar um pouco sobre astrologia, para a gente conversar um pouco sobre as oportunidades da semana. E a gente aí se pega aí, né, no finalzinho de agosto, começo de setembro, numa alunação entruncada. Eu sempre tenho falado isso esse ano, né, uma alunação entruncada de Leão com Virgem, que sempre vai fazer com que a gente tente materializar as nossas vontades, né, os nossos desejos, as nossas motivações. Né? A gente precisa criar uma ambiência, né, muito. Assim, ela precisa ser muito impregnada com o trabalho, com uma certa versatilidade, encontrar soluções, né, para que os nossos desejos, né, as nossas vontades, né, produzidas em leão, elas tomem forma, né, elas sejam materializadas. Então, esse seria o caminho natural da gente passar de uma alunação de leão para uma alunação de virgem, mas como a alunação, como eu disse, é um pouco entruncada, né, as alunações, a gente teve ali a lua nova de leão meio que começando essa alunação de virgem. A gente tem esses assuntos bem misturados, né? É importante que a gente perceba isso. Uma outra coisa importante que a gente perceba é que a gente tem um fato, né, que acontece aí num ciclo venusiano, né, e que há, na verdade, a retrogradação de Vênus. Então, nessa vez, a gente tem a retrogradação de Vênus no signo de Leão, e a gente tem que lidar, né, com assuntos ligados à nossa autoconfiança, autoestima, nosso valor pessoal, né, como a gente analisa o nosso valor pessoal. E é lógico que isso vai também direcionar a forma com que a gente vai poder aproveitar a criatividade que a gente tem à disposição no signo de Leão. Então, todos esses assuntos misturados, né? Agora eu vou começar a misturar outros componentes, né? Outros ingredientes, e a coisa parece, né, que vai ficar assim, vocês que me ouvem, me parece que vai ficar bastante complicado, mas eu vou tentar delinear, né, as minhas ideias aqui o melhor possível, né? Muita coisa passou pelas minhas ideias essa semana, e eu quero focar em dois pontos, né? Essa semana a gente vem de uma lua crescente em Sagitário, né? Uma lua que a gente meio que alimentou, né, ou conservou aquele excesso de confiança da lua nova, né, em Leão. A gente pode ter direcionado essa confiança para produzir, né, algum conteúdo, seja ele de que forma foi escrito, escrito, falado, cantado, né, algum conteúdo a gente pode ter produzido, ou pode ser até através das nossas ações, né, do nosso trabalho. E agora a gente tem assim, pensando né, numa alunação de virgem, a gente tem esse trabalho, né, ele posto diante do público, né? A gente tem um público agora pisciano numa lua cheia em peixes, né? E esse trabalho pode ser medido, pode ser julgado, né? Por quê? Porque em conjunto com essa lua, né, com essa lua cheia em peixes, a gente tem uma conjunção da lua com Saturno, né, que já vai ter a conjunção com a lua com Saturno já vai ter esse olhar mais propenso a ser mais criterioso, mais cuidadoso,
meticuloso, né, com aquilo que a gente está fazendo. E aí lembre que eu falei do público, né? Então é o público. O público pode ser meticuloso, o público pode ser um pouco mais criterioso, analisar aquilo que a gente produziu. E eu sempre falo aqui, né? Contatos entre Lua e Saturno, a gente sempre tem assim, a gente fica impregnado emocionalmente de um certo, né, de uma certa a gente acaba ficando um pouco taciturno, né? Um pouco a gente tem um olhar mais menos assim, menos empolgado, a gente fica mais reflexivo, mais fleumático, né? Mais pensativo sobre aquilo que está sendo apresentado, mais crítico também, né? E até semana passada eu falei, né, que na lua crescente em Sagitário era melhor ter bom humor do que crítica, né? Então quando a gente entra pelos caminhos de Virgem, a gente sempre vai se deparar com a crítica. A crítica que pode ser, né, sempre na melhor das intenções, né? Porque quem critica é porque quer ver o bem, né? Quer ver a pessoa melhorar. Como pode ser a autocrítica também, né? Então todo o processo de aperfeiçoamento, né, de aprimoramento, ele envolve a crítica do indivíduo para com ele mesmo, a autocrítica, ou do público, como eu disse. Torna essa lua cheia um pouco mais crítica. Essa lua cheia vai acontecer ali do dia 30 para o dia 31. É exatamente essa conjunção com Saturno e a oposição, né? Se a Lua está oposta ao Sol, Saturno também está oposto ao Sol. Então fica assim um olhar criterioso do público, né? Que esse olhar criterioso pode envolver crítica, né? E a nossa própria, né? Nosso próprio olhar, né? Também com viés de crítica sobre aquilo que a gente está fazendo, né? Pensando no arquétipo de Virgem. Se você tem Virgem forte no seu mapa, você pode sentir isso do público, né? Você pode sentir esse peso da avaliação em relação ao público. E de qualquer forma, né, todos nós temos Virgem no mapa, então a gente vai acabar talvez ficando, né, um pouco sensibilizado, né, pela crítica, né? Então é importante que, como eu disse, né, nos vídeos anteriores, né, é bom usar aquele excesso, né, aquela carga de confiança, né, que foi ali gerada, né, com a lua nova, né, em Leão, ali em conjunção com Vênus. Esse é o viés talvez mais preocupante, né? É interessante que a gente, como eu sempre digo aqui, é interessante que a gente enxergue a oposição, lua cheia, né? Sol oposto à lua, só que a lua está em conjunção com Saturno. É sempre importante que a gente enxergue a oposição como uma possibilidade de integração de duas forças opostas, né? Talvez seja um pouco mais difícil pela qualidade dos planetas. Quando a gente pensa em Sol e Lua, ok, eu estou integrando uma visão prática, né, e realista da vida, Virgem, com, né, uma sensibilidade, né, e uma capacidade de compreensão emocional, né, de Peixes. Se você é muito racional, se você, lógico que você vai, né, se sentir à vontade com a visão virginiana. Se você é mais emocional e tem uma certa sensibilidade, você vai se sentir mais alinhado com a visão pisciana, né? E aí só esse aspecto já pode gerar tensões, né? Eu acho que pode gerar grandes integrações, né? Que seria você
você usar a sua sensibilidade, mas ainda com capacidade para tomar decisões mais racionais, né? Não se deixar levar pela sensibilidade e vice-versa, né? Também não se deixar levar pela racionalidade demais, né? E saber que as emoções são importantes. Mas assim, o que complica é a conjunção com Saturno, né? A Lua com Saturno, que, na minha visão, né, o Sol sozinho em Virgem, com a Lua conjunto de Saturno, os dois têm viés de crítica, né? E quando a gente está falando de Lua cheia, esse viés de crítica pode incomodar, né? Aquele que se apresenta, né, e tem um público né, se apresentar a um público, né? O público vai fazer o viés de peixes, né? E talvez traga ali situações ou demandas, né, que esse olhar virginiano vai precisar olhar de uma forma mais sensível para questões do coletivo, né? Então é interessante esse jogo, é interessante que a gente não escolha lados, né? A gente entenda que a vida é prática, né? Ela se resolve nos detalhes, virgem, e que a vida também ela é a possibilidade né, de realizar o ideal, o sonho, né, aquilo que você idealiza, peixes. Então a gente precisa chegar no meio termo para isso. A gente pode ficar um pouco mais, como eu disse, a gente pode ficar mais reflexivo, né, e não tão empolgado, né, emocionalmente, porque a Lua está fazendo essa conjunção com Saturno. A gente pode se sentir, talvez até, por exemplo, se você faz um trabalho social e você se depara com situações das pessoas sofrendo, essa empatia, né, essa situação ruim pode te deixar um pouco mais triste que o normal, pode te deixar um pouco mais desanimado que o normal, né? Mas use esse descontentamento, né, essa insatisfação, para gerar ações práticas para resolver problemas, né? Que é exatamente o que o melhor que essa combinação pode fazer, né? É só quando você enxerga a dor do outro, né, que você pode tomar ações práticas, né, para resolver o problema dos outros, né? Até quando você não sente aquela dor, né, não sente aquele problema assim, do próximo, né, aquele problema passa desapercebido, você não tem consciência daquilo, né? Então você precisa tomar consciência para achar soluções práticas, né, e pragmáticas para resolver os problemas. Isso pode se dar nos relacionamentos, no trabalho, se você faz parte de algum grupo, de alguma sociedade, né, isso pode acontecer, essas necessidades podem acontecer. E sim, a melhor mensagem que eu posso deixar para vocês: não, né, se deixem levar pela desesperança e pelo desânimo, né? Usem esse balanço, né, de forças para realmente tomar ações práticas na direção, né, da solução. Isso é o plano, né, da lua cheia em peixes. É lógico que isso pode envolver as nossas emoções de uma forma direta, e pode, fazer com que a gente realmente se sinta, sim, emocionalmente um pouco mais triste, um pouco mais emocionalmente desgastado, né, por causa dessa conjunção com Saturno, né? Mas não se deixem levar pela falta de confiança, né? Vênus ainda está em Leão, né? Então ainda está fazendo esses testes, né, no nosso amor próprio, nossa autoconfiança, nossa autoestima, e também está nos dando essas, assim, mostrando, assim, outras faces dessa potência de confiança
que o signo de Leão traz, né? Então isso pode compensar, né? Esse sentimento um pouco de desânimo, né, que pode aparecer essa semana, mas usem todas as ferramentas que vocês tiverem para não se deixar levar por essa sensação. Mercúrio continua retrógrado, né, em Virgem, embora retrógrado, faz bons aspectos para Urano, né, e para Júpiter, estão em Touro. Até vou mostrar o mapa aqui para a gente já ir falando disso, né. Vou mostrar, esse é o mapa do dia 31, onde a lua cheia em Peixes já aconteceu, né, então esse mapa foi tirado às 9 da manhã, então entre a madrugada, né, e amanhã do dia 31 acontece essa lua cheia em Peixes, né, então sim, tomem cuidado para não se deixar levar por essa sensação de desesperança, né? Mas ela passa rápido, a lua tem movimento rápido. O que eu queria mostrar para vocês aqui, o Mercúrio, embora esteja retrógrado, né? Ele está fazendo bons aspectos aqui para Urano e Touro, né? E para Júpiter em Touro, então isso aqui ajuda muito no tudo que a gente produz, né, seja serviço ou produto que a gente, né, produz, que a gente passa por essa temporada, né, de Mercúrio retrógrado em Virgem, onde a gente tem a possibilidade, né, de transformar o jeito com que a gente lida com o dinheiro e a forma com que a nossa rotina de trabalho, né, para criar processos, né, onde a gente pode produzir mais rápido, né, e com qualidade melhor, ou que a gente pode servir, né, mais rápido e com qualidade melhor. Então Mercúrio agora está fazendo essa retrogradação em bom aspecto, né, como eu disse, para Urano e Júpiter em Touro, ou seja, existe a possibilidade realmente de a gente mudar positivamente a forma que a gente trabalha. E em todas as situações onde a gente precisa ter rotina, né? Então, por exemplo, rotina de exercício, nossa rotina de dieta, nossa organização, assim, desde a organização da sua casa até a organização do seu posto de trabalho. Então, um grande potencial aí de melhora, né? Em todas as situações onde eu preciso de organização, né, e preciso de método, organização e método, né, essa seria as duas palavras aí de Virgem com o seu regente, né, não podemos esquecer que o regente de Virgem é Mercúrio, então é como se ele estivesse arrumando a casa, né, arrumando todas essas questões que precisam exatamente dessa energia pragmática de organização e planejamento. Então são dias aí bastante movimentados em relação a isso. Também a forma como a gente lida com o dinheiro, né, a forma como a gente usa o dinheiro. E é interessante, né, que, por exemplo, nesse dia 31, Marte está mudando, né, Marte está mudando de Virgem para Libra. Nesse dia 31, Marte já está em Libra, mas se a gente voltar aqui para o dia de hoje, dia 27, é o dia que eu gravo esse vídeo, Marte está ali no último grau de Virgem, fazendo uma posição para Netuno. Então, também envolve essas questões, né? Olha, eu olho a vida com o pé no chão, preocupado com o boleto que eu tenho para pagar, ou eu me preocupo com, assim, a vida ideal, né, os meus sonhos, a realização do meu ideal de vida, né? Então também existe alimenta também essa demanda, né, essa diferença, né, entre o trabalho
prático e pessoal, virgem, e, e o trabalho transpessoal, né, não é só para uma pessoa, para várias pessoas, né, por isso é idealista, né, esse trabalho transpessoal, né, e de uma forma mais lúdica, uma forma mais artística, né. Uma das coisas que sempre, um dos exemplos que sempre falam, né, do signo de peixes é os mártires, né. Então, é lógico, a gente vai sempre ligar com Jesus, porque ele é o avatar do signo de peixes, então ele já tem esse viés, né. Todas as imagens que aparecem dele, ele está, né, um pouco mais triste, um semblante mais dolorido, né, mais sofrido. Isso tem um peso muito grande, né? Demonstra essa atitude dele, né, de ser mártir, de se sacrificar pela humanidade. Embora eu, como, né, espiritualista, não goste dessa ideia, mas é a ideia que é vendida, né, para mim. O Cristo é o Cristo vivo, né, o Cristo que transmite a alegria, que transmite exatamente aquela ideia do eu sou, né? Eu sou ele, né? Eu sou o divino, né? Então mas é difícil, né? É difícil porque a imagem que impuseram sobre Cristo é a imagem do Mártir, né? E isso tem muito a ver com esse Saturno em Peixes, né? Tem muito a ver com essa lua cheia, né? Essa lua cheia em conjunção com Saturno, né? Então tentem, eu sei que é difícil, né? Mas tentem não tornar a vida pesada, não tornar a vida difícil, né? Às vezes as situações acontecem e a gente acaba sentindo o peso, né, dos acontecimentos, né? Mas tentem, né? Lembrem do Cristo, né, o leão da tribo de Judá, lembrem do leão, que é outro símbolo, né, de Cristo. Lembre-se da alegria imbuída nesse símbolo. Lembre-se que, como Jesus tinha em si, na sua personalidade, uma presença de espírito, né, que ninguém podia questionar. Lembre-se do Cristo que não se deixou abater, né, nem no seu pior momento. Lembre-se desse exemplo, né? Não se deixe levar pelo pesar da vida, por talvez essa sensação de se sentir mártir, né? De se sentir um sacrificado, né? É uma sensação que eu não posso negar que a gente possa se sentir ali no dia 31, quando acontecer a lua cheia. E esse é o primeiro assunto, né? Talvez o assunto principal do vídeo, né? Toda semana eu falo sobre o movimento da Lua, né? E de que forma ela influencia na semana. E um outro assunto, né? Até tinha colocado um mapa aqui, não sei se apareceu, mas esse é o mapa do eclipse em Libra, né? Que vai acontecer ali dia 14 de outubro. E por que eu estou mostrando esse mapa para vocês? Porque esse mapa ele é bastante importante que a gente comece a pensar sobre ele, né? Agora eu queria algumas coisas. Eu tenho um assunto que eu não comentei com vocês, que é o assunto da mudança dos nodos, né? Os nodos, o nódulo solar e o nódulo lunar, eles estavam em Touro, né, em Escorpião. O nódo norte, né, que é aquele que
que nos impulsiona para o futuro, estava em Touro, e o nó do Sul, aquele que nos dá uma base, né, de uma bagagem, né, aquela ideia da bagagem que a gente traz, né, de outras vidas, estava em Escorpião, ou seja, a gente tinha que olhar, a gente olhava para o futuro com a intenção de produzir algo sólido, né, de construir riqueza, e a gente olhava para o passado, né, tendo como bagagem os desafios, as faltas, os apegos que a gente teve no passado. E há pouco tempo, né, como eu disse, eu não cheguei a comentar, esses nodos, como eles têm um movimento contrário ao movimento, né, eles, ao contrário ao movimento do Sol, eles retrocedem no zodíaco, né, ao invés dos outros planetas. Então, é como dizer que eles fazem movimento retrógrado, né, mas eles sempre estão em movimento retrógrado. Então, o nó do norte agora está em Áries e o nó do sul está em Libra, né? Então, o nó do norte nos impulsiona, né, a sermos guerreiros, né? Comprar as nossas lutas, as nossas batalhas, buscar a nossa realização pessoal, lutar pelos nossos projetos, né? Por exemplo, para quem tem uma atitude de empreendedor, né? Então, se a gente tem algum potencial empreendedor, né, dentro do nosso potencial, esse é o momento. A gente tem que colocar esse potencial, né, em movimento. E esse é o movimento que nos leva para o futuro, nó do norte. E a gente tem que estar embasado, né, com as habilidades comunicativas e sociais, né, que o signo de Libra nos traz. Então a gente tem a comunicação, né, como principal ferramenta, né, a comunicação e o traquejo, né, que é a habilidade de se relacionar, de conversar com as pessoas, de trocar experiências, trocar projetos, trocar ideias, né? Tudo isso embasado no signo de Libra. E aí, né, tanto o nó do norte como o nó do sul, eles são pontos, né, imaginários, eles não são pontos físicos, mas eles são o cruzamento, né, da elíptica, né, com o horizonte, né? Então a Terra ela é inclinada a 23 graus, né? Então, por a Terra estar inclinada a 23 graus, o plano, né, do meridiano, né, que seria o plano que está no centro da Terra, né, ele cruza, né, o horizonte, né, e forma dois pontos. Esses dois pontos, eles são como se fosse um alinhamento, né, com o plano do zodíaco. E por causa disso, os eclipses eles só podem acontecer, né, quando o Sol e a Lua fazem, sim, conjunções, né, ou oposições exatamente com esses pontos imaginários, né, o nó do norte e o nó do sul. E nesse dia 14 de outubro a gente vai ter um eclipse, né, um eclipse solar. A Lua é uma Lua nova. A Lua vai estar entre a Terra e o Sol, né, e vai bloqueá-los do Sol, né. O Sol a gente sempre entende como a razão, né, como a consciência, e a Lua, né, é a luz refletida do Sol. Então é aquela que transmite as nossas emoções, né, ou as nossas reações às ações do Sol. Dizer que a gente tem uma lua nova, né,
é mesmo que dizer que a nossa emoção ela está alinhada com a nossa razão, né? Então, o nosso potencial libriano racional, né, vai estar conectado com o nosso potencial libriano emocional. Entretanto, todavia, né, é um eclipse. Então quer dizer que a Lua, por causa desse alinhamento com os nodos, a Lua vai estar exatamente, né, em cima, sobre o Sol. Então, simbolicamente, ela tampa, né, a consciência, né, e deixa mais evidente a emoção, né? Então é interessante que a gente perceba esse movimento. Isso tem, tem total ligação com aquilo que eu expliquei para vocês, né, sobre Vênus retrógrado em Leão. Por quê? Né? Por que tem relação, né, no meu modo de ver? A gente tem o nó do norte nos impulsionando a ser, né, sermos arianos, né, a sermos guerreiros das nossas próprias demandas, né, guerreiros das nossas próprias batalhas, sermos desbravadores, né, de novos projetos, novos lugares, novas situações, novas oportunidades, né. Isso tudo está embasado, né, com a capacidade de comunicação, a capacidade de relacionamento que a gente construiu. E essa lua, esse eclipse, essa lua nova em Libra, ela vai enfatizar uma coisa que vai enfatizar aquela questão da autoestima, né? Mas além da autoestima, ela vai enfatizar a forma com que a gente se projeta para o mundo, né? Porque se projetar para o mundo é muito mais, né, do que você precisa ter autoestima, né? Mas você precisa saber também se comunicar, transmitir aquilo que você, né, né, que deseja, né? Você precisa saber se comunicar, né? Precisa saber se expressar. Mas esse saber se expressar a gente também pode chamar de carisma, né? A gente também pode chamar de charme, carisma, essa habilidade de autoexpressão, essa habilidade de cativar a atenção dos outros, né? Então, a gente está vendo uma movimentação em Leão, onde a gente precisa trazer essa habilidade, né, de acreditar no nosso potencial, né, e de acreditar no nosso valor. Depois agora nesse momento, né, a gente está fazendo isso em paralelo com uma avaliação criteriosa virginiana, né, daquilo que eu posso melhorar, daquilo que eu posso transformar e melhorar, né, muitas pessoas vão ligar isso à aparência, né? Vamos falar aqui. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, por exemplo, né? Eu poderia falar assim: olha, determinada pessoa tem uma aparência e ela se sente bem com isso, né? Mas aí durante o período virginiano ela percebe que tem que melhorar alguma coisa, né? E ela vai buscar essa melhoria para chegar em Libra e se sentir assim totalmente habilitada a se expressar e não ter mais as amarras, né? Não ficar mais amarrada sobre questões de autoestima, né? E saber se expressar e ter carisma natural e ter uma habilidade de comunicação, né, o máximo que ela pode ter. E então esse é um processo, né, na minha visão é um processo. É um processo que combina aí com esse eclipse em Libra,
com essa lua nova em Libra. Então é como se a gente está trabalhando, né, todo o nosso potencial de carisma, nosso potencial de autoestima, nosso potencial de bem-estar, né, para chegar nesse momento aí dessa lua, desse eclipse, dessa lua nova, poder pegar toda essa bagagem, né, e botar na direção, né, eu estou pegando todo esse potencial libriano aqui, né, e vou jogar isso na direção, né, do norte aqui, fazendo com que eu possa realmente construir projetos, iniciar um negócio, né, eu posso pegar todo esse potencial libriano e jogar na direção, né, daquilo que eu quero. Vocês podem ver que nesse momento aqui a Vênus, hoje tem vários planetas em Virgem, ou seja, todas as demandas em relação ao aprimoramento estão sendo realizadas. Mas a Vênus, depois de ficar retrógrado em Leão, vai chegar em Virgem e vai também né, fazer esse papel de terminar, né, esses aprimoramentos, né? Porque a Vênus depois, acho que essa semana dia 3, a Vênus fica direto em Leão, então a Vênus vai poder, depois de fazer essa reflexão longa aí sobre o signo de Leão, a Vênus vai poder mostrar todo o seu charme e carisma leonino, né, em movimento direto, talvez retrabalhando as questões, né, que foram demandadas aí na retrogradação, e logo em seguida ela vai entrar em Virgem, né, e vai fazer todo esse trabalho então, se você hoje procura melhorar, se você consegue enxergar algo que você pode aprimorar em relação à aparência, né, nessa passagem da Vênus em Virgem, você vai conseguir materializar isso. Agora você está planejando, você está vendo o que fazer, talvez você está começando um procedimento, começando talvez procurando um nutricionista, talvez procurando um educador físico, mas quando a Vênus passar em Virgem, você vai conseguir ter tudo isso materializado, né? Você vai ter tudo isso materializado e você vai ter aquela lua nova ali em Libra, para que você possa botar todo o seu carisma, né, toda a sua capacidade de comunicação, né, em movimento. Eu preciso me lançar, né, num projeto de forma ariana para aproveitar esse movimento? Não precisa. Você pode simplesmente usar e abusar, né, como eu disse, do seu carisma, né, que você está construindo aí. Primeiro, né, Vênus em Leão, construindo ou reconstruindo a sua confiança, né? Mercúrio aí em Virgem, reconstruindo, né, tudo aquilo que reconstruindo ou melhorando tudo aquilo que você acha que não está bom. O Sol também em Virgem, também ajudando nisso. Marte, que passou um tempão em Virgem, também trabalhando isso, para chegar nesse momento aí e você tá, né, assim, o seu potencial de carisma e comunicação, sim, a todo vapor, né? E Vênus em Virgem vai ali materializando, vai, sim, tornando real, né, tudo aquilo que você imaginou que podia melhorar. É meio que como o processo, né? Quando a gente pensa em Virgem, a gente pode pensar né, na estátua de Davi, né, de Michelangelo, né, que é famosa essa frase, né? Perguntaram para Michelangelo né, como ele podia fazer uma estátua tão perfeita, né? Isso aí tem, né, em todas as pessoas, vários influenciadores aí botam esse exemplo, né?
Mas aí perguntaram para Michelangelo como é que ele tirou, né, como é que ele fez aquela estátua, né, do Davi, né, que era tão perfeita, e Michelangelo fala, olha, eu só tirei, né, o que não era Davi, né. Então é mais ou menos esse processo que a gente está passando. É um processo, na minha visão, é uma bênção, né, é uma oportunidade de cura, né, para quem tem algum problema de autoestima, para quem tem algum problema relacionado a se autoexpressar, seja através da fala, da escrita, do canto, né, assim, para quem tem dificuldade de se autoexpressar, é um processo que pode te ajudar bastante, né, e eu quis trazer esse evento, né, que será o eclipse, né, esse eclipse aí no dia 14 de outubro, por dois motivos. Um, porque eu vejo uma conexão desse eclipse com os eventos, né, que a gente vem vivendo aí, pelo menos há uns 3 meses. E também porque é um eclipse que vai ser bastante importante até para a América, né, porque ele vai ser visível na América em vários locais. Então a gente sabe que o eclipse é muito mais impactante, né, em áreas onde ele é visível, né, e ele vai ser visível no Brasil, na América do Norte, na América Central, ali no Nordeste, João Pessoa, né, Natal, aquela região toda vai ter uma grande visibilidade para esse eclipse. Até alguns influenciadores, astrólogos vão fazer eventos nessa região para ver o eclipse. Mas é isso que eu queria trazer para vocês. Eu vejo uma conexão grande, né, dos eventos que a gente vive há pelo menos 3 meses, né, com os planetas passando por Leão, né, a Vênus retrógrado em Leão. Depois a gente tem vários planetas passando por, por Virgem. Marte, né, hoje está entrando em Libra, ou seja, Marte em Libra já é essa elaboração de uma capacidade de comunicação, de autoexpressão mais bem desenvolvida, mais voltada para a ação, né, porque é uma energia masculina, Marte. E aí, eu tenho que dizer que Marte em Libra vai trazer todo o potencial aí para os homens, né, melhorarem sua capacidade de comunicação, sua liderança, né, talvez uma liderança mais voltada para a comunicação, né, e não para a imposição da vontade, mas para interagir e cooperar, né, com as pessoas. Em relação à aparência, né, Marte em Libra, então, né, uma grande oportunidade para os homens aí buscar melhorar sua aparência, né, melhorar, por exemplo, para quem tem vontade de, por exemplo, aprender sobre roupas, né, que roupa combina né, que tipo de roupa combina com, com sapato com roupa, cor com roupa. Então Marte fica envolto num ambiente, né, de Vênus, e a Vênus em determinado momento vai fazer sextil para esse Marte, né? Então é interessante que vocês observem isso, porque realmente é uma oportunidade também para os homens aí melhorar desde a sua aparência, né, sua habilidade de comunicação, né, o próprio carisma, né, que é aquele charme, né, de você saber se comunicar do jeito certo, na hora certa, né, com a pessoa certa, né. Então é lógico que você não vai falar com o seu chefe igual você fala com, né,
com, por exemplo, uma pessoa que você está conhecendo. Você não vai falar com quem você está conhecendo com igual você fala com a sua mãe, com o seu pai, né? Então, essa habilidade de comunicação, né, que está aí disponível para os homens com esse Marte entrando em Libra. Em relação ao potencial de masculinidade, né, Marte fica mais fraco, né, essa impulsividade, masculinidade fica mais fraca, né, porque Marte está no campo, né, está num signo regido por Vênus, então os homens ficarão mais brandos aí, né, mas ficarão mais carismáticos, né, então até porque, né, como eu disse, né, a Vênus vai fazer sextil com esse Marte também, né, em Libra. Então esse é o panorama geral. Eu acho que eu falei demais, mas não tinha como trazer esses assuntos para vocês. Talvez levando menos tempo, eu precisava explicar esses pormenores. Espero que vocês tenham me seguido até aqui e tenham aproveitado essa ideia, né, que eu tenho sobre esse período, segundo semestre que a gente vai vivenciar. E aí, só para terminar aqui, né, vamos falar da Lua. A Lua essa semana, hoje dia 27 de agosto, ela está em Capricórnio, então ela faz bons aspectos aqui para Júpiter e Urano em Touro. Durante, né, a passagem dela vai fazer bons aspectos aqui também pro Mercúrio em Virgem, né? Então seria um ótimo dia de semana, né? Se a gente pensasse no trabalho, seria um dia onde a gente teria facilidade de planejamento, facilidade de execução, mas é um domingo, então aproveitem da melhor forma possível essa energia. E aí quando a gente passa aqui para segunda-feira, dia 28, aí vocês veem que ela faz uma conjunção com Plutão que está em Capricórnio, né? Então forma esse grande trígono aqui, esses três trígonos, né, que formam esse triângulo com lados iguais. Então reforça esse potencial, né, de execução e planejamento. A forma com que a gente lida com o dinheiro, a forma com que a gente lida com que a gente produz ou com o serviço que a gente fornece. Mas nesse dia aqui, na segunda-feira, Marte já está em Libra, né? Então essa busca por carisma, né, e comunicação já inicia amanhã, né? E quando a gente passa pro... Vocês podem ver que aqui a oposição entre Sol e Saturno, né, Sol em Virgem, Saturno em Peixes, ela tá... Inclusive no dia de ontem ela era exata, né? No domingo a oposição é exata, né? Sol no grau 3, Saturno no grau 3, né? Até os minutos aqui estão iguais, né? Então essa oposição entre como eu disse, o trabalho pessoal e prático, né, versus o trabalho impessoal e coletivo, né? Então a gente precisa saber melhor que a gente soubesse unir as duas coisas, né? E lembrando, né, Saturno sempre representa o ancião, né, o mais velho, né? Então aqui tem um olhar mais criterioso, como eu disse, um olhar mais criterioso sobre as atividades virginianas, né? Mas também relacionado ao público, também a gente pode pensar que o público tem um olhar mais criterioso sobre, né, sobre aquele que apresenta algo. Então está bem relacionado com aquilo que eu falei no início do vídeo.
Esse aqui é o dia 29, a terça-feira, a Lua entra em Aquário. Em Aquário, ela vai fazer quadratura para Urano e Júpiter em Touro, então aqui pode surgir algumas teimosias, né? Eu sempre falo resistências para não, mas pode surgir aquelas teimosias da gente não querendo mudar o jeito que a gente faz as coisas, né? Então, se a gente pensa na Lua, né? Embora a Lua fale das emoções, né? A gente pode ser teimoso e não mudar a forma de pensar, porque é Aquário. Vocês veem também que essa Lua faz oposição para Vênus, né? Então aqui mais uma vez, aqui também pode ter um viés de crítica, né? Olha, você é muito exibido, né? O público julga aquele que se expressa, aquele que tem autoconfiança, como alguém, né? Talvez exibido, talvez inconsequente, né? E também, né? Isso se soma aqui com as quadraturas, tanto a Vênus como a Lua fazem quadratura para Urano e Júpiter. Nesse dia, mais para Júpiter, então pode surgir aqueles exageros, né? As pessoas um pouco exageram aqui eu acho que tem bastante a ver com, né, com tentar vender uma imagem, né? E aí a gente sempre tenta vender a imagem com bens, né, com dinheiro, né? Então é a questão da ostentação. A gente pode ficar perdendo tempo com ostentação aqui, tentando vender uma imagem, né, usando os seus bens materiais aqui como um objeto para vender, né, o que você é, e o público vai ou criticar, né, ou vai criticar, ou talvez vai menosprezar essa atitude, né? Seguindo, no dia 30, a gente tem, né, que deixa eu ver aqui, 28, 29, 30, a quarta-feira. Então a gente tem aqui a Lua ainda em Aquário, agora a quadratura é com Urano, né? Então não tem mais a oposição com Vênus, mas tem a quadratura com Urano. Então aqui é a teimosia em mudar o jeito com que a gente faz as coisas, né? A forma de pensar, o jeito que eu faço o meu trabalho, e aí existe uma teimosia aqui relacionada a não mudar nem o jeito de pensar, nem o jeito com que eu faço as coisas. E aí a gente passa para o dia 31, que é a quinta-feira, é o dia da lua cheia, né? Então entre o dia madrugada aí do dia 31, início da manhã, acontece aí a lua cheia com a lua conjunta Saturno. E aí é tudo isso que eu falei para vocês, né? Não se cuidado com a crítica, cuidado com, assim, com talvez o sentimento de que a vida é difícil, pesada demais, né? Expliquei para vocês a questão do Martin, né? Da vítima também, né? A gente pode também falar, peixes muitas vezes tem uma tendência a se colocar no lugar da vítima, porque situações difíceis todos nós vivemos, né? Todos nós passamos por situações difíceis, e em determinado momento a posição de vítima nos parece, né, nos parece aceitável, vamos dizer assim. Eu ia falar nos parece boa, mas não fica muito coerente falar isso, né?
mas nos parece aceitável que a gente aceite essa posição de vítima. E Peixes, por essa tendência, né, a se colocar no lugar de Marte, tem também essa tendência a se aceitar no lugar de vítima. Então, não tente, não vou falar assim, não se permita, porque isso é uma decisão de cada um, né? Mas não perca, assim, não se deixe levar por um clima ruim, né? Ou por uma posição ruim, né? Como eu disse para vocês, alimentem-se da confiança aqui dessa Vênus em Leão, né? Da fé também da Vênus em Leão, né? E não se deixem levar por muito tempo aqui nessa situação aqui da vítima ou do Marte. E aí, no dia 1º, que é sexta-feira, a gente tem a conjunção aqui de Lua com Netuno, né, em Peixes. Essa conjunção é oposta a Marte em Libra, né? Marte que acabou de entrar em Libra. Então já não tem o peso mais, né, do viés Virgem em Peixes, né? Então aqui, assim, a gente pode colocar para fora um pouco mais de sensibilidade, ao invés dessa dúvida, né, um pouco mais de sensibilidade, de capacidade artística, e menos daquela visão, olha, se você é muito sensível, né, você está errado, porque a vida é prática, ou vice-versa, né? Então esse peso diminui um pouco, embora o Sol ainda esteja oposto aqui a Saturno. Também tem uma posição aqui com Mercúrio, mas não é uma posição muito forte, né? É uma posição mais fraca, né? Já está assim, bem essa oposição aqui com Mercúrio já está se desfazendo, né? Logo a Lua entra em Áries e perde essa oposição também. Dia 2, o sábado, a gente tem a Lua já em Áries, vai fazer um trígono aqui para Vênus em Leão. Então, se a Lua cheia, né, em Peixes te deixou meio triste, meio um pouco depressivo, né, um pouco mais desanimado, né, anime-se nesse dia aqui no sábado, né, porque a Lua faz um trígono aqui para Vênus em Leão. Então o fogo de Áries com fogo de Leão, tudo isso aqui dá empolgação e, né, autoestima, coragem, né, iniciativa, né? Permita-se não se desconectar do vitimismo, né? E aí o domingo, dia 3 de setembro, a Lua ainda em Áries, ainda, né, bastante empolgado, mas agora com uma quadratura com Plutão aqui em Capricórnio. Então aqui a gente está empolgado, mas tem os deveres e obrigações aqui que a gente não pode esquecer, né? A gente vai ter que se dividir entre a empolgação e entusiasmo aqui com os nossos deveres e obrigações aqui. Aí eu passei para a segunda aqui, a Lua 4 de setembro, né? A Lua entra em Touro, Lua fica exaltada em Touro, mas vai ter uma desavençazinha aqui com a Vênus em Leão, né? Aqui também pode falar de talvez imprevistos, ter que gastar mais dinheiro, imprevistos financeiros, imprevistos sociais, né?
Mas aqui vocês podem ver que no dia 4 de setembro a Vênus já está, né, já está estacionária direto, ou seja, já está mudando de direção, né? Ela está já ficando direta. Então essas revisões sobre o nosso valor pessoal, elas vão começando aqui, né, a talvez virar reflexões para virar afirmações, né? Então é interessante observar isso aí, mas isso já é segunda-feira, já vou comentar semana que vem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham uma boa semana. Como eu disse para vocês, os assuntos se entrelaçam, as interações vão ficando mais complicadas. Essa semana a lua cheia em peixes, ela tem um potencial mais trazer um pouco de peso, né? um pouco de reflexões, né? Um pouco de críticas, um pouco, assim, pode deixar o clima um pouco mais pesado, mas pensem, né? Tentem pensar situações como eu coloco esse eixo, né? Virgem em peixes, ele fala muito sobre, eu já falei isso outras vezes aqui, para mim é o eixo do amor, porque não existe demonstração mais real, mais realista do amor do que o serviço, do que o trabalho que você presta a alguém, a dedicação que você dá a alguém, a alguma causa, a uma pessoa, né? E a dedicação que você tem a uma causa, né? A um coletivo, ao seu ideal, né? Então pensem isso dessa forma. Pensem que um dos nossos maiores instrumentos no aperfeiçoamento, no aprimoramento é a crítica, mas a gente sabe que vivemos num mundo meio digital, né? As pessoas muitas vezes têm seus problemas internos, elas não percebem que podem, né? Muitas vezes elas não usam desse aperfeiçoamento relacionado a si, elas projetam isso nos outros, né? E acabam fazendo críticas às pessoas, mas quando elas deveriam, né, refletir e fazer uma autocrítica. Então não deixe que a crítica dos outros, as situações em que a vida te coloca, né, diminuam, né, ou mexam nessa autoconfiança, né, que está tão enfatizada ali por Vênus em Leão, né? Então peguem esse cenário e transformem, né? Se o cenário estiver ruim, transforme aí, a chave é essa Vênus em Leão. E aqui eu quis mostrar a questão do eclipse, porque para mim, na minha visão, é um processo que a gente está vivendo, é um processo onde a gente está construindo um ser humano mais integrado, né? E acho que esse processo passa, né, por esse contato que a gente tem com a divindade dentro de nós, com o aprimoramento pessoal, né, e a sensação de bem-estar no final, a sensação de que você está pleno, desenvolvendo todas as suas habilidades, né. Então acho que aquele eclipse tem a ver com isso. Então eu acho que a gente tem muito para falar disso ainda, mas esse vídeo já ficou muito longo. Então um abraço para vocês, uma boa semana, tchau.